Vamos iniciar este culto a Deus, culto ao nosso Senhor, como nós fazemos todos os dias com oração, né? Iniciando o culto, sempre orando. Eu sugiro que você aquiete o seu coração, aquiete a sua mente, acalme-se. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por uma tempestade, aquiete-se um pouco. Você não pode controlar a tempestade, pode? Não pode. Também não adianta orar pedindo para a tempestade diminuir. Aquiete-se, acalme-se, olhe para Jesus, busque nele a força para você passar por essa tempestade. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus, amado e maravilhoso, Senhor da glória, nós bendizemos o Senhor em mais esta manhã, nos reunimos aqui para prestar ao Senhor uma adoração, um culto, buscamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença maravilhosa e poderosa nas nossas vidas. Suplicamos que o Senhor receba a nossa adoração, nosso culto, e pedimos que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos ajude a entender a Sua palavra e a sermos obedientes a ela, colocando ela em prática nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, da mentira, e esta é a oração que eu faço, louvando e adorando o Senhor, no nome poderosíssimo e maravilhoso do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, como é que a gente deveria, porque imagino eu, se eu estiver errado, me perdoe, mas eu imagino que a gente não vive como nós deveríamos viver, sabendo da volta do Cristo Jesus a qualquer instante. A história conta, meu irmão, minha irmã, que o reformador Martinho Lutero deixou escrito que a gente deveria pregar como se Jesus tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e como se ele fosse voltar amanhã. Isso é um conselho bom, né? É um ótimo conselho.
Mas como é que a gente aplica isso na nossa vida? Como é que a gente põe isso na nossa vida, no dia a dia, com os problemas, com as dificuldades que a gente enfrenta? Aguardar o retorno de Cristo não significa vender tudo aquilo que você tem, subir na montanha mais próxima, e ficar lá sentado, orando, concentrando-nos em nós mesmos. Não. Nada no Novo Testamento sugere esse tipo de coisa. Quando a gente pensa, medita na certeza da vinda de Cristo, essa certeza não deve levar a gente a nos assentar em cinzas, vestir pano de saco, como alguns fazem aí, ou correr pelas ruas falando do juízo e do fim do mundo. O fato do retorno de Jesus, próximo, muito próximo, a gente acredita nisso, não significa que a gente deva fazer como esses pregadores de rua. Não, Jesus não pede isso, porque, na verdade, esses pregadores de rua que a gente encontra por aí às vezes, é uma das piores maneiras de evangelizar. Essa pregação de rua, gritando, falando na rua, com a Bíblia na mão, ela é uma das formas menos eficazes de atingir a nossa sociedade. Para a gente viver essa volta a qualquer instante do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não pode se esquecer, primeira coisa que você não pode se esquecer, é que este mundo não é o meu lar. Nem o seu. Nós não nascemos para viver aqui, nós vivemos aqui um período da nossa vida. Parece que a gente vive, o cristão verdadeiro, ele vive numa aparente contradição. Por quê? A nossa cidadania está no céu, apesar de ainda a gente se encontrar aqui na terra. Isso está na Bíblia, viu? Isso é bíblico, isso é ensinamento. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. O nosso lar, o nosso lugar verdadeiro é junto com o nosso Senhor. Paulo escreve sobre isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Cristo é nossa vida e a morte é lucro. O que Paulo está dizendo? Para o cristão, não há como ele sair perdendo. O cristão nunca perde, né? Porque se viver, vive em Cristo, enquanto viver. E se morrer, vai para Cristo. Você já havia pensado nisso? O cristão nunca
perde. Por causa disso que Paulo escreve, né? Morrer é lucro, porque o cristão nunca perde. Embora a nossa permanência na terra seja limitada, isso também não significa que viver aqui não tenha importância nenhuma, né? Muito pelo contrário. É o modo pelo qual a gente vive aqui hoje que determina o nosso futuro no céu. Isso também está na Bíblia. Isso também é bíblico. Isso também é doutrina. Coríntios, capítulo 3, versículos do 10 ao 15, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11. O cristão, ele nunca perde, porque o cristão, ele tem uma vida terrena com uma perspectiva da vida eterna. E o nosso futuro deve influenciar o nosso presente. E este futuro que influencia o nosso presente, influencia na forma que nos dá esperança e ânimo, mesmo quando estamos passando por tempestades. E muita gente está passando por tempestades. Não é segredo para ninguém, né? Nem para você, que a gente vive em tempos maus. E os tempos vão ficar piores ainda. Isso também está na Bíblia, isso também é bíblico e isso também é doutrina bíblica. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu estou toda hora dando uma bicadinha aqui no meu café, porque vai esfriar. E como eu comecei atrasado, eu não tomei. Agora acabou. Eu quero dizer para você que os tempos que Jesus viveu aqui na terra como homem também eram tempos muito maus. Não sei comparar se hoje está pior ou está melhor. Não sei comparar. Porque eram tempos de muitas aberrações também. Então aquela geração que viveu, aquela geração do nosso Senhor Jesus, também viveu a mesma situação que a gente vive. Por causa disso que ele falou para os seus seguidores, para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Você vê que interessante? Jesus não fala aqui o nosso Pai. Sabe por que ele não fala isso? Porque ele é o próprio Pai. Ele diz o Pai de vocês. Muitos cristãos pensam, imaginam que somente coisas como o estudo bíblico, oração, frequência na denominação,
são coisas espirituais. Muita gente pensa isso. Na verdade, a atitude mais espiritual que a gente pode assumir, estando aqui na Terra, é sermos obedientes e fiéis nas tarefas da vida diária que somos encarregados. Ou seja, a gente deve conduzir a nossa vida com fidelidade e seja naquilo que você está fazendo hoje, como estudante, empregado, chefe, marido, esposa, mãe, pai, filho, filha, ou qualquer outra função que a gente esteja vivendo aqui hoje. Jesus, em lugar nenhum da Bíblia Sagrada, ele vai pedir para você se desviar da sua responsabilidade diária para se concentrar exclusivamente no retorno dele. Você já observou isso? Ninguém é incentivado a fazer isso. Só viver pensando no retorno de Jesus. Não, nós temos as nossas atribuições, as coisas que a gente faz por aqui. E nós temos que fazer isso muito bem feito, com muita honestidade. Nós temos que estar sempre se preparando para o encontro com o Senhor. João escreve em 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3 o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Qual o maior desejo de uma noiva? Minha irmã, você já foi noiva, né? Ou é noiva, ou será noiva. Mas o maior desejo de uma noiva é casar. Né? É estar preparada para o casamento e para o seu marido. Esse é o desejo da noiva. E a igreja é a noiva. A igreja deve estar se preparando para isso e exclusivamente para isso. A igreja não tem que fazer outra coisa. Este é um dos motivos que nos leva a diversas críticas, a diversas denominações, que às vésperas da volta de Jesus estão em culto de libertação, culto de jovem, culto de empresário, e esses outros cultos aí. Quer dizer, a noiva está se divertindo às vésperas do casamento, ao invés de estar se preparando para o casamento e para o seu marido. Você está entendendo o motivo das nossas críticas? Porque a Bíblia diz que a noiva tem que estar aguardando exclusivamente o noivo. A noiva não está pensando em outra coisa, está pensando em se casar, viver bem com o marido. E é isso que nós devemos fazer, estar nos preparando para o encontro com o Senhor. E sobre o retorno de Jesus e a definitiva destruição da terra, porque essa terra será destruída, será novos céus e novas terras, e nova terra, perdão.
O apóstolo Pedro escreve o seguinte, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 11 ao 13. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Está entendendo? Por que a gente, às vezes, critica determinadas posições que as pessoas tomam frente a desmatamento? Já não era para ter, já aconteceu, agora não adianta. E vai chegar um momento que isso tudo vai ser destruído e reconstruído por Deus. Agora não é mais hora disso. Agora é hora de esperar Jesus. E Pedro, aqui em 2 Pedro 3, do 11 ao 13, ele faz um balanço muito saudável entre uma vida pura e a espera pelo dia do Senhor. E a gente precisa estar muito consciente disso, sabendo que Cristo pode voltar a qualquer momento, e isso deve nos guiar num estilo de vida santo, como também nos encher de esperançosa expectativa. O prometido retorno de Jesus, prometido por Ele, tem o mesmo efeito em nós como crentes. Nós temos que ter esse entendimento. As pessoas estão se matando, perderam o controle da própria vida. Nós temos que fazer as nossas obrigações, aquilo que nos é cabido fazer, mas, em paralelo, nós temos que estar nos preparando para o encontro com Ele. O que eu estou dizendo? Que Deus, meu irmão, minha irmã, precisa continuar sendo o número 1 em nossa vida. O que está sendo prioridade na sua vida? Tem gente, eu tenho conversado com pessoas e eu fico, meu Deus, não é possível. Eu ouço cada coisa que às vezes eu prefiro nem fazer de conta que eu não ouvi. Está difícil para todo mundo, é claro que está. Mas quando esteve fácil? Para mim nunca esteve fácil. Para você já esteve, então você dormiu em berço esplêndido, porque está difícil para todo mundo. Sempre foi difícil. As pessoas estão desesperadas, porque está difícil, mas sempre foi difícil. Talvez não tenha sido difícil para você. Talvez você nunca tenha sabido o que era uma vida difícil. E agora você está sabendo. E agora você está em desespero. Está difícil mesmo. Mas sempre foi. Para a maioria sempre foi. E tem pessoa que chora também, né? Então, olha, eu vou te contar, hein? Tem gente que olha para você e já começa a chorar. Não tem? Tem gente que quando sabe que você é pastor, então, porque, né,
Para a maioria das pessoas, pastor é aquele que não faz nada e vive de oferta e dízimo. Então o sujeito olha para você e já começa a chorar. Porque está difícil. Está difícil, sempre esteve. É que para você, você nunca tinha passado por isso. Quando alguma pessoa está me passando para trás, eu estou mostrando para a pessoa, você está me passando para trás, mas tudo bem, não tem problema não. Eu só quero que você saiba que eu sei que você está me passando para trás. Só isso, não quero brigar. Eu nunca tive, não ter para mim não faz diferença nenhuma. Pode ficar com você. As pessoas estão num desespero. A gente precisa saber. Tem muita coisa que a gente faz em vão. Lembre-se que no começo eu falei, nós temos que continuar fazendo aquilo que a gente faz. Você trabalha, trabalhe bem, trabalhe certo, trabalhe honesto. Mas você não pode se esquecer que tudo isso vai ficar aqui. Tem gente querendo comprar, fazer, construir. Ótimo. Não se esqueça, tudo isso vai ficar aqui. Tem muita gente até que... gente, vocês não... Tem gente que não acredita, né? Mas o quê? Mas é assim. Tem gente que olha assim, Senhor Jesus, eu quero tanto que o Senhor volte. Mas será que o Senhor pode adiar, prorrogar, postergar um pouco esse retorno seu? Até depois do meu casamento, até depois disso, até depois daquilo, até depois da minha formatura. Será que o senhor pode dar uma empurradinha? Eu quero que o senhor volte, sim, mas dá para o senhor voltar depois que eu aproveitar bem essa minha vida aqui? Dá para o senhor esperar um pouco até os meus filhos crescerem? Dá? Eu digo aqui que quando morre pessoas perto da gente, próximos, né? A pessoa chora. Eu digo que é egoísmo. Não digo? Algumas pessoas não concordam, mas elas têm o direito de não concordar. Mas é egoísmo. Igualzinho isso daqui. Por que você chora quando morre alguém? Porque você perdeu a pessoa. Você não tem mais a pessoa. Você não vê mais a pessoa. Você não verá mais a pessoa. Por causa disso que você chora. Porque você, é tudo com você. Você vai sentir falta. Você vai lembrar. É tudo com você. Tenta transferir alguma dessas necessidades para outra pessoa que morreu. Você não vai conseguir. É tudo você. É tudo a gente. A gente chora por egoísmo. É o mesmo caso aqui. A pessoa quer que Jesus volte. Mas aguenta aí, Jesus. O Senhor volta depois que eu fizer tudo que eu quero aqui. São coisas egoístas. Não, Jesus volta sim. Mas deixa eu resolver esse caso, deixa eu me formar, trabalhar um pouco. O problema, entenda bem, o problema não é você chorar quando morre alguém, e o maior problema também não é você querer que Jesus volte quando você quer.
né? Quando você deseja. O problema é quando isto é a coisa mais importante da sua vida. A pessoa morre, você chora porque você precisa chorar. Porque se você não chorar, o que vão falar de você? Esses desejos em si não podem ser mais importantes do que o próprio Deus. E isso também é bíblico. Isso também está na Bíblia. Isso também é doutrina. É só você ler Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 35. Jesus deixou claro aí que o nosso amor por Ele deveria superar em muitos nosso amor por outras pessoas e coisas, inclusive por nós mesmos. Eu costumo falar algumas coisas que muita gente não concorda, e não tem problema. Eu não vou deixar de crer na verdade porque você não concorda. Você tem direito de não concordar. Por exemplo, você quer ver outra coisa? Ai, que dó! Meu Deus, que dó daquela pessoa! Você vê um acidente lá, um sujeito, ai, que dó! Por que você fala ai, que dó? Ai, que dó que eu sinto. Ai, que dó que eu estou. Você está se referindo a você, não a pessoa. Isso faz bem para você, porque você se coloca na posição de alguém bom. Poucas pessoas veem um acidente, e oram ao Senhor. É sempre ai que dó, ai que pena. Oh, meu Deus do céu. É bom, já fiz a minha parte. Já falei, ai que dó, já clamei por Deus, ai que pena. A parte que eu deveria fazer eu já fiz. O que mudou a situação daquela pessoa lá? O que mudou? O que transformou? O que alterou aquele quadro horrível da pessoa lá caída, toda quebrada? Não mudou nada. Mudou para você que seguiu o seu caminho em frente. Eu senti tanta dó. Isso é mediocridade espiritual. Senhor, aquela pessoa está lá, eu não posso fazer nada. Eu não sou médico, não vou resolver o problema dela, mas o Senhor pode. Sustenta. Isso é muito chato de falar, mas eu vou falar, não para me engrandecer, porque essa altura da minha vida, me engrandecer já não representa mais nada, né? Mas a gente precisa ir mudando. E eu devagarinho vou mudando. Às vezes eu estou na rua, estou aqui em casa, eu ouço barulho de sirene. Sirene normalmente está socorrendo alguém, não é? Ou é bombeiro que está indo socorrer alguém, apagar um fogo, ou é ambulância, não é assim? Alguém vai ser socorrido. Eu peço para Deus ter compaixão e misericórdia dos que estão socorrendo e do que será socorrido. Guia. Normalmente dentro de ambulância tem 2, 3, é o motorista, o enfermeiro, o médico. Essa gente precisa de apoio. Aquele que vai ser socorrido precisa também do que, ai que dó, ai que dó. Ai que dó não muda nada. A pessoa vai ficando morna, ela acha que resolve tudo com ai que dó, ai que pena. Verdade, Nelson.
E você está falando uma verdade, viu? O Nelson está escrevendo aqui no Facebook, para você que está vendo. Nossa, o negócio está ruim. Pessoas filmam um acidente ao invés de ajudar. É verdade. Filmam. Ficam lá filmando. Ao invés de ir lá, falar, o que eu posso fazer? Já chamaram um médico. A não ser que seja a profissão do cara, né? Cameraman, cinegrafista. Aí tem que filmar. Mas o pessoal filma no celular, deixa o amigo todo arrebentado lá. Ai, que dó, vou filmar. Isso é ser morno. Ontem eu falei para uma pessoa, aliás, eu quero indicar esse filme para você. Veja bem, raramente eu indico um filme. Alguns eu já indiquei, né? Como é que chama? Não vou lembrar o nome do outro que eu gostaria de indicar para pai e mãe. Esse outro eu não vou lembrar o nome agora. Mas ontem eu falei para uma pessoa por quem eu fui orar sobre um trecho deste filme, Quarto de Guerra. Se você puder ver esse filme, veja. Viu? Esposa. Veja esse filme. No YouTube aí tem, entra aí. Quarto de Guerra. Veja esse filme. E o segundo filme, lembrei o nome, ó. E o outro filme que você precisa ver, esse é para pai e mãe. Pai e mãe tem que assistir esse filme. Deus da Carnificina. Não é cristão esse filme. É hollywoodiano. Deus da Carnificina. Mas pai e mãe precisam assistir. E Quarto de Guerra é um filme cristão. Entendeu? Quarto de Guerra é um filme cristão. E Deus da Carnificina não é cristão, mas deve assistir também para vocês aprenderem um monte de coisa. A gente aprende, porque a gente não pode ser morno. Eu sempre falo, esse negócio de ser morno. Porque o que o nosso Senhor fala de pessoas mornas? Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 16. Ele vomita quem é morno. Também tem algo em 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então eu citei coisas aqui, né, que vão deixando a pessoa morna, porque ela acha que está resolvido, ela já resolveu, ela já sentiu pena, ela já chorou, ai, agora morreu, coitado você. Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser a sua prioridade, meu irmão. Eu estou falando isso porque eu tenho ouvido isso de tanta gente. Eu não sei, porque as pessoas vêm falar essas coisas para mim, né? Nossa, pastor, eu tenho trabalhado. Você não faz ideia como eu estou trabalhando. Mas você não trabalhou sempre assim? Não, mas então, por que está falando isso hoje? As pessoas querem que a gente tenha dó. Eu não tenho dó, não. Já cheguei a ter 3 empregos. 3. Pagar 3 INSS. E na hora da aposentadoria você não consegue receber. Você só recebe de um.
Você sabia? Eu cheguei a ter 3, olha aqui, 3, na carteira, em horário diferente, claro. Paga 3 taxas de INSS. Quando você vai se aposentar, só computa 1. Então você vem falar para mim que você está trabalhando muito? Ah, para com isso, vai. Vai. Você não sabe o que é trabalhar muito. Eu não quero ficar falando essas coisas, mas é só para você saber, por favor, não vem falar para mim que você está trabalhando muito. Eu vinha embora com o último ônibus do centro para o bairro que eu morava. E depois eu pegava o primeiro que saía do bairro que eu morava e ia para o centro. Para ir para um emprego, saía desse emprego e ia para outro, saía do outro e ia para outro. Você vem falar para mim que você está trabalhando muito. Eu morro de dó de você. E o que muda o dó? Nada. Você vai continuar trabalhando. Se nós nos alegrarmos no Senhor, Ele vai colocar no nosso coração os nossos desejos, que coisa sem culpa. É só você ler lá o Salmo 37, no verso 4. Nós ainda temos, e não sabemos isso, por quanto tempo. Por quê, meu irmão? Se passar 1, 2 minutos. Você sabe o que vai acontecer nesse país até o final do ano? Você sabe. Você pode cravar que vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Você pode. Ninguém pode. O mundo está de ponta cabeça, meu irmão. Agora explodiram lá uma usina nuclear, parece que aquela esqueci o nome daquilo, gente, eu estou esquecendo tanta coisa, meu Deus do céu. É quando explode a usina nuclear, né? Tá para chegar lá na Alemanha até o negócio. Sabendo o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com essa eleição que está chegando aí? Com a mesma, são as mesmas coisas, a mesma conversinha, mesma ladainha, os caras não mudam. Corrupção. Olha, agora nós estamos aqui em Campinas, eu não sei, eu estou falando o que eu estou sabendo, que eu ouvi, li, né? Corrupção na Câmara dos Vereadores. É a primeira vez? É a segunda? É a terceira vez? A tal pessoa contrata assessor, dá um tanto do salário para o assessor e a maior parte vai para ele que contratou. É a primeira vez que você fica sabendo disso? Não, isso continua acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, Deus tem que ser a primeira coisa na sua e na minha vida. A gente pode levar uma vida plena no nosso Senhor e, ao mesmo tempo, ansiar verdadeiramente pela volta do Senhor. Radiação, obrigado, Ração. Diz que a radiação pode chegar na Alemanha, daquela usina nuclear que explodiram lá no oceano. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros, a sabermos discernir mão direita da mão esquerda. Pelo menos isso, né, Senhor? Ajuda-nos, ó Pai.
a andarmos no caminho do Senhor, não no caminho dos homens. Os homens mentem, fazem trapaça, são corruptos. Os homens são que nem os maus maridos, né? Agridem a mulher, às vezes a mulher também faz isso, né? Maus maridos e más esposas. Agridem, traem, depois voltam pedindo perdão, dizendo que nunca mais vão fazer isso. Tem esposa, tem marido que acredita, né? Você acreditaria? Continua, Senhor, falando conosco e nos ajudando a colocarmos nosso Senhor em primeiro lugar. Primeiro lugar. Acima de tudo, acima de todos, acima de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos a nossa vida ao Senhor e a sermos verdadeiramente como a noiva que está se casando. Ela só quer o casamento e o marido. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.